Boa noite. Como já é habitual, cá estamos mais uma vez para mantê-lo informado sobre a vida, a dinâmica e o dia-a-dia da Assembleia Nacional. Esta edição do programa O Parlamento é uma produção do Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional, transmitido quinzenalmente às quartas-feiras, aqui na Televisão Pública de Angola. Durante a semana passada, o presidente do Parlamento angolano, Fernando da Piedade Dias dos Santos, desenvolveu uma intensa agenda diplomática parlamentar. Fernando da Piedade Dias dos Santos recebeu em audiências separadas os embaixadores de Israel, Itália, Marrocos e Japão. Confira o essencial. O presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, recebeu em audiências separadas os embaixadores de Israel, Itália, Marrocos e Japão, acreditados em Angola. No centro do encontro entre o presidente do Parlamento angolano e o diplomata israelita, Oren Rosenblatt, foram abordadas questões inerentes ao reforço das relações de cooperação parlamentar entre Angola e Israel. Eu sou o novo embaixador de Israel em Angola e esta é a primeira reunião que eu tenho com o presidente da Assembleia Nacional de Angola. Sabemos que Israel e Angola têm uma forte cooperação em vários domínios. A nível parlamentar, nós falamos da possibilidade de termos uma reunião com o Comitê de Relações Exteriores da Assembleia Nacional para explicar a posição, qual é a situação no Médio Oriente, a situação entre a Palestina e Israel. No encontro que manteve com Fernando da Piedade Dias dos Santos, o embaixador italiano Claudio Miscia propôs a intensificação da troca de experiências parlamentares entre os dois países. É muito importante que a Assembleia Nacional de Angola e o Parlamento italiano tenham grupos de amizade com Angola, amizade com a Itália, para que o contato seja também entre os dois povos. E é muito importante que os italianos conheçam melhor Angola, que superem os estereótipos do passado, para que os nossos compatriotas venham para o país, conheçam, incrementem os negócios, as parcerias e a colaboração. Apesar de considerar excelentes as relações, a embaixadora marroquina Sahadia Alouai julga ser essencial que os dois países continuem a estreitar os laços de cooperação parlamentar por intermédio da criação de um grupo de amizade Angola-Marrocos. Abordamos a possibilidade do reforço da cooperação parlamentar entre Angola e o Marrocos. Penso que sempre houve, portanto, relações de cooperação entre os grupos parlamentares, também, portanto, encontros entre os parlamentares e grupos parlamentares à margem de encontros internacionais. E, portanto, existe uma perspectiva, portanto, do reforço da cooperação parlamentar e, tanto, a formalização dos grupos de amizade parlamentares que, portanto, vamos trabalhar para que seja implementado. Por sua vez, o diplomata japonês Hironori Sawada aferiu no encontro que manteve com o presidente do Parlamento angolano o estado das relações de cooperação parlamentar entre os respectivos países. Agradeci ao presidente da Assembleia também pela hospitalidade e quando houve a visita de delegação parlamentar japonesa em janeiro passado. No âmbito da missão do FMI, ao abrigo do artigo 4º do seu estatuto, esteve no Parlamento angolano uma delegação desta organização internacional para uma reunião de consulta com a Comissão de Economia e Finanças da Assembleia Nacional. Uma delegação do Fundo Monetário Internacional, encabeçada pelo chefe da divisão desta organização para a África, Ricardo Veloso, reuniu com a direção da 5ª Comissão de Trabalho Especializada da Assembleia Nacional. Nesta sessão, o economista brasileiro alertou para a contenção da tendência da flutuação das taxas de inflação no nosso país. Qualquer país que tem uma inflação por volta de 40% ao ano preocupa, né? A inflação em Angola é uma das mais altas do mundo no momento. O BNA tem plena consciência, né, de que esses níveis não são aceitáveis. Já está a tomar medidas, né, como uma forte contração monetária que vem sendo implementada desde maio do ano passado e já se começam a ver alguns resultados, né, mas é preciso persistir, né, preciso continuar com essas políticas
para que essa inflação volte a níveis mais aceitáveis. Os peritos do FMI reiteraram a recomendação do Executivo continuar a reforçar o sistema bancário e financeiro do país, pelo que tomaram boa nota do plano de reestruturação e recapitalização do BPC. É um banco importantíssimo para a vida do país e que tem que estar assentado em bases sólidas, né, para que ajude, né, o desenvolvimento do país. Segundo o vice-presidente da Comissão de Economia e Finanças da Assembleia Nacional, deputado Diógenes de Oliveira, os peritos do FMI têm estado a fazer uma recolha de dados para que na próxima visita a Angola, que ocorrerá após as eleições gerais, se possa fazer uma avaliação mais detalhada do desempenho da economia nacional no período de 2017-2022. Para a troca de experiências, pedimos contribuições no âmbito de consolidar o trabalho já iniciado em relação à introdução do IVA, o Imposto de Valor Acrescentado, que poderá trazer novos desenvolvimentos no âmbito da justiça tributária, no interesse de todos os atores da economia nacional. Também olhamos muito para a questão da inflação. Aqui ficou recomendado que devemos continuar a trabalhar no sentido da regressão da taxa de inflação, por forma que o equilíbrio macroeconómico se faça sentir no interesse dos investidores e no interesse dos assalariados. Com o propósito de garantir a estabilidade do sistema financeiro e monetário, tanto nacional como internacional, os peritos do FMI têm estado a trabalhar em Luanda ao abrigo do artigo 4º do seu estatuto, que prevê o acompanhamento da evolução da situação económica do nosso país, enquanto membro desta organização desde 1989. O ajuste das políticas económicas implica a permanente atualização das projeções macroeconómicas e a partilha de conhecimentos, por via da realização de ações de formação sobre programação financeira dirigida aos funcionários do Ministério das Finanças, Fundo Soberano e Banco Nacional de Angola. A aposta num serviço de qualidade e a sua expansão para todo o território nacional são as metas da provedora de canais televisivos MultiChoice Angola. Os planos foram revelados pelo diretor-geral daquela empresa a quando de uma visita dos deputados da 6ª Comissão de Trabalho Especializada da Assembleia Nacional. Numa visita de constatação efetuada à sede da MultiChoice Angola, os deputados da Comissão de Educação, Cultura, Assuntos Religiosos e Comunicação Social tomaram contacto com os processos de gestão daquela empresa. Ligada ao setor da comunicação social, a MultiChoice Angola tem como objetivo promover o entretenimento, está focada em disseminar a cultura de uma boa prestação de serviço, como nos disse o seu diretor-geral, Eduardo Constantino. É uma visita que mostra o interesse dos senhores deputados em relação ao que está sendo feito por uma entidade que traz conteúdos de comunicação, para uma entidade que traz entretenimento para a população. Tivemos a oportunidade de mostrar o que nós vimos fazendo de melhor, o que nós trazemos em termos de contributo social, em termos de empregos para o país, em termos de investimento. Nós temos um plano que é um plano conceitual da empresa, que é ter o nosso cliente como a nossa real razão de existir. O que nós queremos disseminar na MultiChoice Angola? A cultura do melhor prestar o serviço, a cultura de entender que o cliente é a razão de fato de nós existirmos. O cliente tem que ser bem atendido, o cliente tem que ser bem tratado. E isso ser feito não por uma obrigação, mas sim por um conceito que passe a ser natural. Há 18 anos, em Angola, a MultiChoice tem investido continuamente em tecnologia de ponta. Nossos serviços hoje eles são baseados no último estágio, que posso dizer em termos de tecnologia de televisão. Nós temos hoje, além disso, equipamentos que proporcionam aos nossos subscritores condição de ele ter conteúdos em alta definição e equipamentos também que permitem que os nossos usuários eles terem uma televisão conforme sua demanda. Os nossos subscritores eles possam ter os conteúdos na hora e no momento que lhes melhor convier. Chefiando a delegação parlamentar, o deputado Francisco de Castro Maria, presidente da 6ª Comissão de Trabalho Especializada da Assembleia Nacional, mostrou-se agradado com o que viu
e ouviu. Como comissão da Assembleia Nacional que responde pelas questões ligadas à comunicação social, podermos estar mais por dentro daquilo que de facto é o objeto social, o compromisso, a responsabilidade social e, acima de tudo, tanto todo um pacote de informações e de serviço que a MultiChoice Angola detém sobre aquilo que de facto era não só nossa preocupação, como disse inicialmente, mas também preocupação dos cidadãos de uma forma geral. Os deputados da 8ª Comissão de Trabalho Especializada, que responde pelas questões do ambiente, ciência e tecnologia, trabalho e segurança social, deslocaram-se às instalações do sindicato Força Sindical Angolana para uma visita de constatação. A delegação parlamentar, encabeçada pelo deputado Fernando Heitor, foi informada da atual situação do sindicato e dos assuntos que diariamente são remetidos a esta organização. O desrespeito à Lei Geral de Trabalho, despedimentos sucessivos, ausência da contribuição para a segurança social, assim como a morosidade nas respostas aos processos enviados ao Tribunal, foram as preocupações apresentadas pela organização sindical. No final do encontro, o presidente da 8ª Comissão de Trabalho Especializada, deputado Fernando Heitor, defendeu a melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores e a sua motivação. Ainda não há suficiente consciência de que as empresas não vão a lado nenhum sem trabalhadores e as condições de trabalho têm que ser as melhores possíveis e tem que haver motivação ao trabalhador para que ele possa aumentar a produção e melhorar a produtividade. Há ainda algum tratamento menos adequado àqueles trabalhadores que são sindicalistas, não é? Portanto, não se entendem bem a razão de ser do sindicato. Olha, os sindicatos são uma força importante na sociedade e mesmo em economia de mercado, porque os sindicatos são os porta-vozes dos trabalhadores. O presidente da Força Sindical Angolana, Joaquim de Freitas, disse que a visita dos parlamentares cria uma maior ligação entre os sindicatos e o Parlamento. A presença dos deputados aqui da 8ª Comissão mostra haver, em princípio, maior ligação entre os órgãos de soberania e o movimento sindical, e a nós abre novas portas porque começa a nos mostrar que podemos trabalhar cada vez mais confiante, contando e confiando mais nos órgãos de soberania. Os dados da organização sindical apontam os setores das telecomunicações, petróleos, segurança, saneamento básico e construção civil como sendo os que maior reclamações registram. Uma delegação dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros efetuou uma visita de constatação à Assembleia Nacional com o objetivo de aferir as medidas de prevenção contra acidentes e segurança desta magna Casa das Leis. Encabeçada pelo comandante do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, António Jimbi, a delegação visitou o edifício e foi recebida pelo secretário-geral da Assembleia Nacional, Pedro Agostinho de Neri. Com o intuito de identificar novas formas de proteção, salvação e segurança, uma delegação dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros, chefiada pelo seu comandante, António Vicente Jimbi, efetuou uma visita ao edifício da Assembleia Nacional. Recebida pelo secretário-geral da Assembleia Nacional, Pedro Agostinho de Neri, a delegação da referida unidade de proteção tomou conhecimento da organização e funcionamento do Parlamento angolano. Como os bombeiros têm esta missão, primeiro, proteger, segundo, salvar. Então, como é que nós, bombeiros, proteção civil, podemos cumprir a nossa missão nesse objetivo? Isto é a primeira questão. A segunda é até onde vai a nossa responsabilidade pessoal, individual. Essa responsabilidade pessoal individual passa pelo conhecimento, passa por saber, por ver, por conhecer, e é na medida desse interesse que nos fez vir aqui à Casa das Leis, com esses dois momentos que eu acabei de descrever. O secretário-geral da Assembleia Nacional, Pedro Agostinho de Neri, ressaltou a importância do papel desempenhado pela referida instituição. Reputamos uma enorme importância da visita que está a ser feita pelo Comando-Geral dos Bombeiros, partindo dos dois pressupostos. Primeiro é a natureza do trabalho deles, que tem uma importância vital, transversal. Eles cuidam da vida e cuidam também do património.
Com o objetivo de interagir e auscultar as inquietações dos funcionários e agentes parlamentares, a Secretaria-Geral da Assembleia Nacional realizou uma Assembleia de Trabalhadores, tendo para tal convidado o diretor do Gabinete Jurídico do MAPTES, Jesus Maiato. A Secretaria-Geral da Assembleia Nacional realizou uma Assembleia de Trabalhadores para auscultar as principais preocupações dos agentes e funcionários parlamentares, para abordar questões inerentes à implementação do sistema biométrico, processamento de faltas, remunerações, descontos e outras atividades relacionadas ao funcionamento da instituição, assim como a vida social dos funcionários e agentes parlamentares. O secretário-geral da Assembleia Nacional, Pedro Agostinho de Neri, convidou o diretor do Gabinete Jurídico do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Jesus Maiato, que prestou alguns esclarecimentos aos funcionários parlamentares. A assiduidade e a pontualidade faz parte daquilo que nós chamamos que é a pauta deontológica. Ou seja, todo funcionário é obrigado a cumprir, a chegar a horas e a trabalhar todos os dias de acordo com o que o horário estabelece, salvo se a lei também determina as situações em que os funcionários podem faltar ou atrasar. No que concerne à aplicabilidade do processo, Jesus Maiato referiu que é necessário familiarizar o funcionário numa primeira fase para transmitir ao mesmo alguma confiança, não descurando da parametrização correta do sistema, a fim de permitir à Secretaria-Geral efetuar remunerações justas. A Assembleia Nacional, neste domínio de controle da assiduidade e pontualidade por via eletrônica, está no bom caminho, porque por via do controle eletrônico a Assembleia poderá ter, tanto com maior rapidez e também processar com maior rapidez tanto o controle da efetividade dos trabalhadores e poder remunerar as pessoas em função daquela que é a sua presença no local de trabalho. Por sua vez, o secretário-geral da Assembleia Nacional, Pedro Agostinho de Neri, fez um balanço positivo do encontro de trabalhadores, na medida em que foram atingidos os objetivos preconizados. É sempre importante, porque nós administramos uma casa onde tem homens e às vezes as nossas diferenças podem perigar muitas das nossas decisões. A família é uma família grande, é uma família enorme, é uma família que comporta gente de níveis diferentes, quer de escolaridade e não só. Então é de todo importante que de vez em quando se realize reuniões para auscultá-los e para também terem algum espaço, poderem contribuir para o melhoramento da nossa prestação. Assinalou-se ontem, 4 de abril, o 15º aniversário da assinatura do Memorando de Entendimento Complementar ao Protocolo de Lusaka entre o Governo de Angola e a UNITA, ato que mudou o curso da história da República de Angola. Celebramos assim o Dia da Paz. Na rubrica A Voz do Cidadão de hoje, vamos falar sobre o papel do Parlamento na manutenção da paz. A rubrica Voz do Cidadão desta edição falará sobre o papel do Parlamento na manutenção da paz. Será que os cidadãos conhecem o papel que o Parlamento desempenha na manutenção da paz? Não, mais ou menos não sei muito bem, não sei. O Parlamento tem que delegar os seus deputados para visita e escutação das populações e manter a estabilidade e a paz no país. Eu acredito que tem um papel muito importante, visto que os jovens agora estão mais informados, não só academicamente. Hoje, a camada juvenil participa ativamente na vida política. Eu não sei bem, não. Muitos, né? Um deles é o quê? É a estabilidade, porque quando há paz, há estabilidade. Sem a paz, o país
vive sem harmonia, sem a paz. É com a paz que as pessoas vivem tranquilo. Bem, desempenham o papel da liberdade para a população, a paz, acima de tudo. Para explicar qual é o papel do Parlamento na manutenção da paz, convidamos o deputado Roberto Leal Monteiro, Ngongo, presidente da 2ª Comissão de Trabalho Especializada da Assembleia Nacional, ligada a questões de segurança nacional. No Parlamento nós temos diferentes opiniões, mas todos queremos atingir o mesmo objetivo. O nosso objetivo é, de facto, o bem-estar para o nosso povo, é a paz. É não haver guerra. E então este, de facto, é o grande papel que os parlamentos e o Parlamento angolano jogou, sobretudo a partir de 92, para encontrar melhores vias para a solução do nosso problema interno. O Parlamento, constitucionalmente, portanto, tem diferentes competências. Portanto, tem uma competência política e legislativa. Tem reserva a assuntos ligados à paz e à guerra que são da competência absoluta da Assembleia Nacional. E há outros que são da competência relativa. Se houver necessidade de enviar-se no âmbito internacional forças internacionais, do qual Angola seja convidada a participar, para a manutenção da paz em determinada área do nosso planeta, é também a partir do nosso Parlamento que nós aprovamos que sejam enviadas forças no âmbito internacional para a manutenção da paz para além do nosso território. Dentro do Parlamento, mesmo quando estamos em contradição, há uma coisa que estamos seguros, é que ninguém quer a guerra. Todos queremos a paz e todos estamos à procura da melhor via para encontrar a paz. Então, é por isso que um papel importante joga o Parlamento, porque rege-se por legislação. O povo, às vezes, guarda dentro de si ainda traumas ligados à guerra, mas nós temos que nos libertar disso. O povo tem que dialogar. Portanto, às vezes que se diz, não, eu posso perdoar, mas não posso esquecer. Não, vamos perdoar e pouco a pouco vamos esquecer definitivamente que esse país só tem futuro havendo paz. Realmente a paz traz bem-estar, traz autoestima, faz de facto o povo acreditar que pode ser feliz e que pode construir uma nação linda, uma nação onde, de facto, cada um de nós é dono do seu destino. É a paz. Esta palavra simples, com apenas 3 letras, é a essência da vida para nós, os angolanos, que aprendemos ao longo de 4 décadas o valor que a mesma encerra. E a paz chegou para sempre. Vou contar-vos a história de um povo que tem tudo para sorrir de novo. Vou falar-vos da velha coragem, sacrifícios e muitas viagens. Vou falar do soldado tombado, anulando o sorriso rasgado, do candengue que sofreu calado e do povo que estava cansado. Vou falar desta terra de glórias, nossa Angola de muitas memórias. Vou falar de um povo que quis, finalmente agora feliz. Vou falar desta terra de glórias, nossa Angola de muitas memórias. Vou falar de um povo que quis, finalmente agora feliz. Vou mostrar-vos uma nova terra, agora sem guerra. Angola do meu coração, um angolê não se deixa. Não vacila, hora essa, dá-me a tua mão,
para junto comigo bombar, nossa Angola juntos levantar. Angola. E chegamos ao fim de mais uma edição do programa O Parlamento. Voltamos daqui a 15 dias para lhe colocar ao corrente das atividades parlamentares. Não deixe de ouvir na próxima quinta-feira, após o Jornal das 7, o programa O Parlamento na Rádio Nacional de Angola. Pode também acompanhar a nossa página na internet em parlamento.ao. O Parlamento mais perto de cada angolano. Boa noite.